Como ter domínio sobre o que os seus filhos aprendem. Como ter mais autoridade do que escola e internet. Como ensinar seus filhos os caminhos do Senhor. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. O mundo oferta para crianças e adolescentes uma infinidade de coisas ruins, mas o que vai determinar a escolha que eles vão fazer é uma só: o que você, pai, mãe responsável, ensinar para eles. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que você ensinar para o seu filho, ele vai absorver e vai carregar com ele ao longo dos anos. Muita gente acha que ensinar é somente quando intencionalmente a gente explica o que deve ser feito. Mas infelizmente, atitudes ou falas erradas, mesmo que involuntariamente, na frente dos filhos, também está ensinando. Se você pensar, provavelmente você vai se lembrar de alguma coisa que seus pais faziam, que você não concordava e que você dizia: quando eu tiver um filho, eu não vou fazer isso com eles. E o que aconteceu? Você teve filho e você repetiu a mesma coisa, mesmo não concordando. E por que isso aconteceu? Porque foi fixado no seu inconsciente de que se os seus pais faziam, você também deveria fazer. E porque você viu isso da sua referência, que no caso eram seus pais. Cuidado com o que você fala na frente dos seus filhos, cuidado com o que você faz na frente dos seus filhos. E aí você pode dizer: jesuíta, mas às vezes acontece. Sempre que acontecer, mesmo que não tenha nada a ver com eles, chame seus filhos, diga que você errou, que está orando para Deus te corrigir nisso, tenta fixar no inconsciente deles de que apesar de você ter feito, isso não é o certo e eles não devem fazer. Mostre a sua humanidade e que você precisa de Jesus para te melhorar. Aproveite cada acontecimento ruim para mostrar para eles na prática o que a Bíblia ensina. E aí você pode perguntar: jesuíta, como é que eu vou encontrar o versículo certo sem ter que ler a Bíblia toda? Eu uso a Bíblia em papel para fazer leitura diária e uso essa Bíblia online para fazer esse tipo de pesquisa. Se você tiver dúvida, quiser mais detalhes, me manda uma mensagem nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, que aí eu te passo direitinho. Mostre o versículo que fala sobre o assunto e não diga simplesmente que é pecado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo comenta que Timóteo aprendeu a palavra de Deus desde a infância. E no texto abaixo, que provavelmente ele aprendeu da sua mãe e da sua avó, que eram as suas referências. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Se seus filhos são adultos, você tem uma nova oportunidade de ensinar os valores de Deus agora para os seus netos ou para quando você vier a ter. Eu ouvi um pai uma vez falando que ele não entendia por que o seu filho, depois que entrou na fase adulta, se afastou dos caminhos do Senhor, se ele foi criado na igreja. Quem tem a responsabilidade de ensinar os filhos o caminho que devem andar são os pais e não a igreja. Eu entendo que é por conta da repetição e da autoridade que eles exercem sobre os filhos. São os pais que estão com eles todos os dias repetindo padrões, sejam eles certos ou errados. É muito difícil eles conviverem com padrões errados dentro de casa e, quando se tornarem adultos, seguir o que houve na igreja. Eu comento sobre isso nesse episódio. E você pode dizer: jesuíta, mas por que a Bíblia é para educar os filhos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia não é um livro de autoajuda, é a própria palavra de Deus, a palavra de quem criou o homem. Veja como esse texto é lindo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Quem conhece mais o ser humano do que Deus? Veja o outro texto. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E essa Bíblia vai ensinar seu filho valores que pouco se fala hoje em dia. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz: Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Infelizmente, tem muitos pais que foram ou que estão sendo ignorados pelos filhos na melhor idade. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Esses valores não podem ser perdidos em nome de uma modernidade sem noção dos valores de Deus. E quem deve ensinar isso é você. Quando eles te desrespeitarem, mostre o que a Bíblia fala sobre isso. No texto acima, Paulo não fala: se você não obedecer seus pais, é pecado. Ele diz que obedecer agrada ao Senhor. A mesma coisa em relação à retribuição a pais e avós. Não jogue seus filhos contra Deus. Quando você fala que é pecado, soa como se Deus fosse um carrasco. Ensina a ter medo dele. Quando você fala que agrada a Deus, mostra como ele é amoroso, ensina a amar o Senhor. Pode vir até algum momento que você precise falar com todas as letras que é pecado. Mas isso é quando seus filhos vierem a ter maturidade, provavelmente quando se tornarem adultos, e se realmente tiver necessidade. Do mesmo jeito que a Bíblia orienta os filhos em relação aos pais, o contrário também existe. Pais, não irriteis seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Toda pessoa nasce com características próprias, com temperamento específico. Às vezes o que você gosta, o seu filho não gosta a ponto de se irritar. Observe os seus filhos, veja o que os incomoda e respeite. Eles são pessoas e devem ser respeitadas. Seu filho adolescente sente vergonha quando você fala na frente dos colegas que ama ele. Mesmo assim você fala. Isso é irritar seu filho. Tem adultos que quando vê que uma criança não gosta de uma coisa, começa a provocar, e quanto mais a criança se irrita, mais eles acham engraçado. E não é engraçado. Criança tem sentimento como adulto e precisa ser respeitada. Se você não é uma pessoa observadora, peça a Deus para te mostrar o que é que você faz que irrita seu filho e não faça mais. Isso vai gerar confiança nele em relação a você, porque ele vai entender que você o respeita. O bullying também é irritar. O bullying não existe somente na escola, mas dentro de casa também. E o que é pior, partindo dos próprios pais. Se a sua filha é magra e você fica repetindo isso o tempo todo e ainda fazendo associação com alguma coisa do tipo, isso é bullying. Usar alguma característica física ou intelectual que seu filho tem que ele não gosta e ficar repetindo isso para ele, isso não só vai gerar complexo na vida adulta, como isso desagrada ao Senhor. Mas não se confunda, irritar é perturbar, sem seu filho ter feito nada de errado. Corrigir os erros dele, o disciplinando, isso é educar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando você disciplina, você está mostrando que em todas as fases da vida existem regras e elas precisam ser seguidas. Existem limites que eles precisam respeitar. Se você não disciplinar porque dói em você, saiba que o mundo vai discipliná-lo quando ele se tornar adulto e a disciplina do mundo pode doer em você muito mais. E não se esqueça de mostrar para ele a visão de Deus sobre a disciplina. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O castigar de Deus é permitir que a pessoa receba as consequências pelos seus atos. Tem gente que fala:
Não faça isso porque Deus castiga, mas não explica o que é o castigar de Deus e não fala que Deus faz isso porque ama, porque quer o melhor para ele. De novo, não jogue seus filhos contra Deus. Quando você disciplina, em outras palavras, você está dizendo que depois de Deus, você é a maior autoridade sobre ele. Na prática, disciplinar não é só colocar de castigo quando ele erra, não é só tirar alguma coisa que ele gosta, é também dizer não. É impor limites e não deixar ele te desrespeitar. Deus os trata como filhos, e qual filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Em uma queda de braço, quem perde é considerado o mais fraco. Se você ceder em uma birra, por mais insignificante que te possa parecer, isso vai estar passando a mensagem para ele de que você é fraco, pouco a pouco vai roubando de você a autoridade sobre ele. Até chegar um dia que ele vai te dominar completamente e você não vai ter mais autoridade sobre ele. E se ele não te respeitar, ele não vai respeitar mais ninguém e aí vem a disciplina do mundo. Os filhos precisam entender desde cedo o que é certo e o que é errado. E nada melhor do que situações práticas para os ensiná-los. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já vi pessoas falando, não leve seus filhos para assistir tal filme porque ele ensina coisas que não são de Deus. O seu filho deve ser instruído por você e não pela escola, colegas ou internet. Você precisa conhecer o que o mundo está ofertando e mostrar para ele que a oferta não é de Deus. Assista o filme com ele, respeitando logicamente a faixa etária, e vá mostrando para ele que o que o filme está mostrando e o que a Bíblia ensina. No texto acima, Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não assistir com ele, ele pode assistir escondido, vai acreditar no que o filme está falando e você não vai saber para mostrar para ele o certo. Dizer que o filme não presta, que não é de Deus, é genérico demais, não ensina nada. Seja específico, diga que é ruim por isso, isso e isso. Não me refiro somente a filmes juvenis, mas também a filmes infantis, tidos como inofensivos, mas que também ensinam valores errados. E o que tiver correto, diga que está correto. Lembre-se que o inimigo não apresenta somente coisas ruins. Ele coloca as coisas ruins misturadas com as coisas boas para que as pessoas não consigam fazer distinção. O fato de você ir assistir o filme com seu filho, seja criança ou adolescente, além de você estar ensinando o que é certo e disponibilizando o seu tempo para ele, você também vai estar passando a mensagem de que você não critica só por criticar. Tem uma lógica em cima. Aproveite e ensine o seu filho a ter senso crítico, a perguntar para você quando ele ouvir alguma coisa diferente do que você falar ou ver alguma coisa nova na internet. Se você for receptiva sem fazer críticas, isso vai gerar confiança e confiança gera amizade. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ser amigo de Jesus não tira a autoridade dele, muito pelo contrário, endossa. Quanto mais você se relacionar com seus filhos, melhor vai ser para vocês. Se você se tornar o melhor amigo do seu filho, ele não vai seguir cegamente o que a escola, colegas e internet mostrarem, sem compartilhar com você e querer saber a sua opinião. Ser amigo do seu filho não tira a sua autoridade. O que tira a sua autoridade é você não se impor quando precisa, é você não dizer não quando deveria. Amizade e autoridade são coisas diferentes e que devem andar juntas. Uma não anula a outra. O problema é que os pais muitas vezes optam ou por uma ou por outra. É essa amizade que mais facilmente vai fazer você apresentar Jesus para ele, ensinando a ele ter relacionamento com o Senhor, ensinando a orar, a pedir, a agradecer e principalmente a ter fé desde cedo. E aí você pode dizer, jesuíta, tem momentos turbulentos e rápidos que eu não sei como eu vou fazer isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
Peça a Deus diariamente para Ele te dar sabedoria no agir com seus filhos. E se errar, peça perdão a eles, assuma seus erros. Isso não vai te diminuir como mãe ou como pai, isso vai mostrar que você é humano e vai tirar deles o peso da perfeição. Deus não omitiu os erros de Davi e de outros homens de Deus da Bíblia. Pelo contrário, mostrou que somos todos passivos de erro e o mais importante, que sempre teremos o perdão do Senhor quando arrependermos de coração. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos dê sensibilidade para conhecer cada filho individualmente, para que possamos saber como tratar cada um de acordo com o seu temperamento. Que nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, para que possamos nos relacionar verdadeiramente com eles, interagindo e nos tornando amigos, sem perder a autoridade, sem deixar de dizer não, sem deixar eles nos desrespeitar. E principalmente que possamos a cada dia aprendermos mais os valores de Deus, que possamos meditar na palavra diariamente e com isso passarmos para eles os verdadeiros valores e ensinando-os a amar Jesus ao invés de ter medo. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.